Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é a Copa do Brasil, pois nesta terça, quarta e quinta-feira temos os jogos de volta da terceira fase, onde vamos conhecer as 16 equipes classificadas para as oitavas de final. Então peço para você já deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá começar pelas partidas da terça-feira. Temos jogos às 7 horas, 7h30 e também às 9h30 da noite, começando pelo primeiro confronto às 7 horas. O Vasco recebendo em São Januário a equipe do Operário, o Vasco com o Diniz, o Vasco com todos os problemas fora de campo e com gestão, e tendo esse confronto com o Operário. Um Operário que pós-estadual, pós-título estadual, não vem fazendo assim um grande começo de Série B, esperar um pouco mais do Operário nesse início de Série B, mas querendo ou não, acaba sendo um confronto mais em aberto também pelo momento do Vasco. O primeiro jogo foi um empate, quem vencer se classifica, o novo empate leva para os pênaltis, mas essa situação do Vasco, esses primeiros jogos com o novo técnico, acabam deixando o confronto um pouco aberto. Mas o Vasco jogar em casa é forte. E mesmo seus problemas, o Vasco tem alguns diferenciais importantes, como por exemplo a bola aérea no Verrete, que é sempre um diferencial. Você tem o Marro Jardim, que de vez em quando faz jogos também muito bons no gol. Então assim, o Vasco é favorito para jogar em casa, mas é aquilo. Você começa ali uns 30 minutos do primeiro tempo, não consegue o resultado, termina o primeiro tempo tudo igual, vem aquela pressão, né, que as arquibancadas também contra. Isso pode jogar a favor do Operário, que vai estar na dele, vai estar ali como frango atirador tentando avançar de fase. Às 7h30 tem o Atlético Paranaense recebendo na Liga Arena o Brusque, que eu acho que também tá uma bagunça. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo está sem técnico, desde a demissão do Barbieri. E assim, o Atlético Paranaense na prática ele fez 2 jogos em casa, né, porque o jogo de ida foi em Joinville, o estádio inteiro praticamente torcendo para o Atlético, e empatou em 0x0, agora tem esse jogo de volta. O que eu falei pro Operário serve também pro Brusque. É frango atirador. Você tem um adversário que joga em casa, que é favorito, até por ser um time de maior investimento e uma qualidade, mas que vem uma crise interna, que não vem no bom momento. O Brusque tem sim a chance, ele olha para esse confronto do Atlético e fala: tá, não sou favorito, mas eu tenho aqui sim um mundo real onde consiga surpreender, porque o Atlético não inspira essa confiança. Se não inspira no seu torcedor, também não vai inspirar nos adversários. A lógica é que tanto o Atlético quanto o Vasco confirmem suas classificações, mas tanto o Operário quanto o Brusque têm motivos para sonhar. Às 9h30 temos mais 2 partidas finalizando a rodada da terça-feira. O primeiro, o Náutico recebe nos aflitos o São Paulo. Confronto, aliás, esses 2 jogos 9h30 são 2 confrontos de Série A contra a Série C. O jogo de ida foi um 2x1 no Morumbi, que não traduz o que foi o jogo, porque o São Paulo, cansou de desperdiçar chances. Isso faz a diferença no final, né? Era o São Paulo ir para esse jogo contra o Náutico com um confronto definido, podendo poupar jogadores e tranquilo, só para cumprir tabela. Mas agora não vai, né? É favorito, se repetir mais ou menos o que foi o jogo de ida. São Paulo tem tudo para se classificar com muita tranquilidade, desde que também não invente também perder 500 chances. O São Paulo precisa ter mais preciso nas oportunidades que tem, até porque o Náutico no jogo contra o São Paulo também não mostrou pouca capacidade de ser seguro defensivamente, tentar se fechar um pouco mais. Vamos ver se nessas últimas semanas, já com um pouco mais de tempo com a Ilha dos Anjos e tal, se o Náutico consegue apresentar um nível coletivo melhor, consegue fazer um jogo mais duro contra o São Paulo. É aquilo, o Náutico joga em casa, o aflitos vai estar cheio e pode tentar surpreender muito usando isso, o fator casa. Um São Paulo que, sob o comando do Beldia, tem seus momentos também de instabilidade, até com equipes mais fracas. E é aquilo, era para o São Paulo vir para esse jogo de volta totalmente tranquilo pelo que fez na ida. Não fez, e agora o Náutico tem sim motivos para sonhar. E aí o grande jogo para mim dessa terça-feira é o Grêmio recebendo na Arena Grêmio o CSA, porque o CSA venceu na ida por 3x2, um jogaço, um gol de falta no final. E o Grêmio não passa confiança alguma, né? Assim como o Vasco, o Atlético. Só que a diferença é que o Vasco e o Atlético não perderam, né? Empataram. O Grêmio perdeu. O empate classifica o CSA aqui. E os alagoanos têm todo motivo para sonhar. Provavelmente vão jogar fechadinho, explorar o contra-ataque, até porque o Grêmio ainda não está se achando sob o comando do Mano Menezes. Tá derrapando, o começo não está sendo fácil. Como o Grêmio também tivesse um dos melhores elencos do país. Mas, cara, é obrigação do Grêmio vencer aqui e passar. Na verdade é essa, porque se é eliminado pelo CSA, nossa, já vai começar uma crise no trabalho do Mano Menezes, ainda no começo, mas já vai ficar numa situação ruim já perante o torcedor. E seria péssimo também pensando em premiação, pensando em questão financeira, não ser eliminado tão cedo. O CSA vai com essa vantagem no empate contra um time do Grêmio que não está passando confiança. O CSA tem também
razões aqui para criticar, não só por ter vencido o jogo de ida, mas porque é uma equipe que pode se beneficiar de um Grêmio jogando mais exposto, de um Grêmio que ainda não consegue ser um time que empolgue tanto assim, para tentar surpreender, para tentar fazer história e passar para as oitavas. Vamos para os jogos da quarta-feira. Na quarta-feira temos mais... Opa, pera aqui. Temos 6 jogos. Temos mais 6 partidas na quarta-feira. É a quarta-feira mais cheia de confrontos. Começando pelas 7 horas com Fortaleza recebendo o Retrô. Cara, no espaço assim, do período daquele jogo, do jogo de ida, esse jogo de volta, mudou completamente o ânimo, o disco lá, né? O que era um Fortaleza totalmente em crise. Um jogo que o Retrô teve todas as chances de ganhar, o Fortaleza teve que suar, e suar bastante para sair com o empate. E agora no jogo de volta deles lá, o Fortaleza vem se recuperando. Tudo bem que deu mole, não venceram o Bucaramanga em casa, já confirmando a vaga, mas teve goleada contra o Juventude, teve goleada contra o Colo-Colo, então um Fortaleza que chega numa situação bem melhor para esse confronto do que estava no jogo de ida. E jogando em casa, e tudo isso aumenta ainda mais o favoritismo. Vamos ver que time o Vojvoda vai colocar. Ele mexe nas escalações. E dependendo se ele vai aquilo que acredita ser a força máxima, se vai poupar alguns jogadores, isso pode aumentar ou diminuir as chances do Retrô. O Retrô que não faz também um bom começo de Série C, então é um favoritismo muito grande aqui para Fortaleza, mesmo com empate no jogo de ida. Temos a Aparecidense recebendo o Fluminense. A Aparecidense aqui também time no confronto de Série A contra a Série D. No jogo de no Maracanã foi 1-0 só, a mesma coisa que foi para São Paulo ser Fluminense. Era para ter matado o confronto na ida, não matou. A Aparecidense vai tentar postar no jogo com casa cheia, tudo isso para tentar. O jogo vai ser numa Mané Garrincha, na verdade, então nem esse fator casa vai ter. Então assim, não é muito favoritismo pro Flu. Pode não estar super empolgante, mas cara, sem ter sequer o fator casa, se a Aparecidense mandar jogo no seu estádio, ainda poderia tentar criar um ambiente ali para pressão, para tentar uma virada, para tentar fazer um gol no começo, etc. Mas jogando no estádio neutro, onde a torcida que estiver lá vai ser do Fluminense, é muito difícil aqui. O Fluminense vai ter que fazer uma força muito grande para conseguir se complicar nesse confronto. Às 7h30 temos a Fonte Nova, o Bahia recebendo o Paysandu. O jogo de ida no Mangueirão, Bahia triunfou contra o Papão, e agora o jogo de volta na Fonte Nova. Cara, assim, se o Paysandu estivesse vivendo um momento melhor, até dá pra confiar, né? Mas o momento do Paysandu também não é bom, né? Começo de Série B bem ruim, time brigando nas últimas posições. O que eu falei um pouco pro Fluminense, pro Fortaleza, assim, vai ter que fazer força, porque é de uma disparidade técnica de momento muito grande, mesmo que o Bahia tenha se complicado um pouco na Libertadores. Ainda assim, é um time muito superior ao Paysandu, mesmo que não vá com força máxima. E acho que o Bahia tem totais condições aqui de poupar, rodar o elenco, poupar alguns dos principais peças e ainda assim garantir a classificação. Às 9h30 da noite na quarta-feira temos 3 partidas no mesmo tempo. 3 confrontos de times de Série A contra times de divisão inferiores, um confronto de Série A contra a Série B e 2 de Série A contra a Série C, começando o Flamengo recebendo o Botafogo da Paraíba. Assim, jogo bem protocolar. O Botafogo até tentou competir do seu jeito, jogou no Maranhão, o Flamengo só ganhou de 1-0 só, mas agora jogando no Maracanã. Vamos ver também qual vai ser a escalação do Flamengo, se vai vir com força máxima, se o Luiz novamente vai poupar vários jogadores. Mas é muito difícil aqui imaginando o Botafogo ter chance, né? Se no jogo de ida o Flamengo uma atuação mais abaixo, conseguiu criar várias chances, o goleiro do Botafogo já foi um grande destaque. Agora no Maracanã, o favoritismo é enorme para o Flamengo vencer com tranquilidade e encaminhar essa vaga. Na Neoquímica Arena temos o Corinthians recebendo o Novo Horizontino. O Corinthians ainda derrapando com o Dorival, começo de trabalho sofrendo algumas críticas, e então é muitíssimo importante passar aqui com o menos susto possível. O Corinthians venceu o jogo de ida por 1-0, joga com empate em casa, é muito favorito, já era antes. E aquilo, não é como se não é o Novo Horizontino do Eduardo Batista, não é o Novo Horizontino de tempos recentes, pelo mundo do ano passado, como por exemplo, que era um time muito mais competitivo, que era um time que esperava muito mais confiança. Esse com o Humberto Louser, mudando um pouco da formação, com um elenco que montou esse ano, é um Novo Horizontino um pouco mais frágil defensivamente, que antigamente era o seu ponto forte. Então, é um Novo Horizontino que inspira menos confiança, que vai ter que sair para jogar nesse cenário de ter um espaço para ser positivo para o Corinthians. O que eu falei para o Flamengo vale um pouco para o Corinthians. Vamos ver qual vai ser a escalação. No jogo de ida ele já meteu um time em reserva, e ele vem rodando bastante elenco, até porque fisicamente esse time do Corinthians não está passando confiança.
E isso pode também aumentar uma chance do Novo Horizontino de sonhar e tentar ir aprontar aqui. E por fim, um jogo bem legal dessa quarta-feira, o Atlético Mineiro recebendo o Maringá. O jogo de ida foi um 2-2 super legal, um jogo assim, entretenimento mesmo, um jogaço lá no Willie Davids. Agora o jogo de volta na casa do Galo, Arena MRV recém-formada. E assim, o Maringá é aquilo, franco atirador, mas o Maringá ele tem um jeitão diferente de jogar, muito baseado em marcações individuais em longas distâncias. Então vai muito depender da capacidade do time também de ganhar duelos, capacidade, e isso vale muito. Se o Maringá consegue vencer a maioria dos seus duelos, é um time que apela muito para esse lado físico, ele consegue ser muito competitivo, consegue criar bastante perigo contra o adversário. É um time que vai ceder campo, mas também que vai atacar, que tem armas para atacar o Galo. É um adversário que inspira cuidado para o Atlético Mineiro, que não pode ser subestimado, até por ser um adversário que exige mais, exige até pelo seu estilo de jogo. O próprio time dos jogadores do Atlético Mineiro que falou que o Atlético ficou desconfortável com o estilo de jogo do Maringá, porque não está acostumado com isso. Se o Maringá conseguir aplicar isso, conseguir principalmente vencer os duelos, especialmente defensivo, ficar menos exposto, porque o Maringá vem tendo problema na Série C com expulsões nos seus jogos, pode tentar sonhar aqui com uma surpresa, apesar do Galo ser o favorito. Indo para quinta-feira, vamos ter os jogos finais da rodada da Copa do Brasil. Vamos ter 6 jogos também na quinta-feira cheia, começando às 7 horas com o Maracanã recebendo o Inter no Orlando Scarpelli. Porra, sacanagem, né? Venda de campo, infelizmente, é comum, ninguém faz nada sobre, mas vendeu o mano de campo do Ceará para Santa Catarina com o time do Rio Grande do Sul é sacanagem também. Cara, o Maracanã já saiu no lucro por não ter perdido só de 1-0 pro Inter, ter vendido o cara a derrota. Cara, o jogo de volta bem protocolar pro Inter. Não duvido o Inter até rodando o elenco, poupando os principais jogadores. Eu falei um pouco que o Aparecidense Fluminense vale aqui. Se ainda tivesse um jogo em casa, uma viagem longa, tentar criar alguma coisa ali para sonhar em aprontar, mas, cara, quem vai fazer viagem longa de novo é o Maracanã, então, assim, total vantagem do Inter aqui. O Inter vai ter que fazer uma força gigante para se complicar. Também às 7 horas temos o Vila Nova recebendo o Cruzeiro que encaminhou bem, né? Fez um 2-0 no Mineirão. E agora o jogo de volta no Serra Dourada, expectativa de bom público. E a situação muito difícil pro Vila, o Cruzeiro deixou a vaga bem encaminhada. Se ainda fosse um gol de diferença, daria pro Vila tentar apostar nesse fator casa. O Vila Nova é um time que vem fazendo até aqui um bom ano. Mas situação difícil, um Cruzeiro que vem crescendo cada vez mais. E com a queda na Sul, é um Cruzeiro que vai priorizar não só o brasileiro, mas também a Copa do Brasil. Então é um Cruzeiro muito favorito para esse confronto no jogo de volta, até pela vantagem construída no Mineirão. Às 7h30 temos o Palmeiras recebendo o Ceará. Jogo de ida, vitória do Palmeiras por 1-0. Cadê o confronto aqui? Por 1-0 no Castelão, jogo de volta agora no Aliança. O Palmeiras já era favorito antes, vencendo, ficou ainda mais favorito. Né? O Ceará vai tentar postar no contra-ataque, não roubar uma parada, mas o Palmeiras vem crescendo desde o Paulista, sob o comando do Abel, o time vem conseguindo resultados, sofrendo menos, e difícil imaginar o Ceará conseguindo fazer um jogo sem levar gols, por exemplo. E para tentar classificar, ele teria que conseguir um jogo passando em branco, e isso é difícil de imaginar. Às 9h30 temos os 3 últimos jogos dessa fase, começando por um protocolar Capital versus Botafogo, jogo que vai ser no Mané Garrincha, assim como a Aparecidense Fluminense. O Mané Garrincha recebendo 2 partidas em sequência, um dia atrás do outro. O jogo de ida foi 4-0, vai o reservão no Botafogo. Se pudesse, até um parente do John Textor iria. Capital já fez história chegando dessa fase, um jogo realmente protocolar. Temos o Bragantino recebendo o Criciúma, jogo de ida no Heriberto Wilson, 1-0 para a equipe do Criciúma, jogo de volta agora em Bragança, no estádio municipal Cícero de Souza Marques, com o confronto em aberto. O Bragantino vem fazendo um bom começo brasileiro sobre o Seabra, vai encarar o Criciúma que a gente vem para jogar fechado, apostando no contra-ataque, e sabe que o time do Bragantino tem uma história de mata-matas, deixar a desejar, até por isso esse confronto está bem aberto aqui. Apesar do Bragantino fazer um bom campeonato brasileiro até aqui, ser um time de Série A contra um time de Série B, esse histórico também do Bragantino em mata-mata joga contra. Tem totais condições de reverter naturalmente, mas é aquilo, se acabar o primeiro tempo, ainda tiver 0-0, vantagem do Criciúma pelo empate, a gente pode ver um cenário de tensão, um cenário que seria favorável ao Tigre. E para finalizar, temos CRB e Santos. Jogo de ida, o CRB arrancou o empate com o Santos 1-1, e agora o jogo de volta no Rei Pelé.
Um Santos que, cara, tentando ainda se encontrar com o Kleber Xavier, um Santos que vem em crise, não só dentro de campo, mas fora de campo também, com a gestão Marcelo Teixeira. Não é um cenário nada animador para esse confronto contra o CRB. Tem mais time ainda, pode ter a volta do Neymar, nem que seja no banco de reservas, o que seria muito importante, ter uma liderança, ter uma referência técnica, não só da qualidade dele, mas da liderança mesmo dentro de campo, você viu como referência para os demais. E o Santos também está precisando disso, de jogadores que sejam essa referência, sejam essa liderança plano técnica, de chamar a atenção, de chamar a responsabilidade, de tirar o peso das costas dos outros. E o CRB é aquilo, conseguiu o mais difícil, que era não sair perdendo na Vila, agora jogando em casa, diante do seu torcedor, com certeza vai estar um clima ótimo, vai vir com tudo, vai vir animado, porque até para ele estar vendo nesse momento do Santos, o CRB sabe que é possível sim se classificar, não seria nada de outro mundo conseguir a classificação e avançar de fase. Imaginou a CRB e CSA passando para as oitavas? É uma possibilidade que pode acontecer. Mas é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas deixem nos comentários o seu palpite para esses jogos de volta na Copa do Brasil. E não se esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.